Agora, Números 14, 24 diz assim: mas, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Vou ler de novo. Mas como o meu servo Calebe tem um outro espírito, como há nele um outro espírito, e ele me segue com integridade por causa disso, eu o farei entrar na terra que ele foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ore comigo assim, diga assim: Deus, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Quero falar algo para você tão importante hoje, tão importante. Há uma tendência da gente ser massificado. Você conhece o que é massificação? Massificação é quando você entra no meio da massa e você é apenas um CPF, você é apenas um número. Você consome o que todo mundo consome, você anda pelo caminho que todo mundo anda, você é massificação. Você vê o problema de trânsito nas cidades, não é? Você olha de cima o trânsito e você vai ver algumas avenidas lotadas e dezenas de ruas vazias. Mas todo mundo vai no mesmo caminho e fica horas preso lá. Por isso estão desenvolvendo aplicativos que jogam você em caminhos diferentes. Por quê? Espalha esse povo. Mas a gente tem uma tendência. Está todo mundo por aqui, eu também vou. Todo mundo está comprando isso, eu também compro. Todo mundo veste assim, eu também visto. Há uma tendência nossa de seguir a maioria. Há uma tendência nossa de não gostar muito de ser diferente. Há uma tendência nossa de que a gente não quer que reparem na gente. A gente quer estar lá confortavelmente no meio de todo mundo. E a gente não gosta que chamem muito a nossa atenção. Alguns chegam a dizer: ai que vexame, fica quieto. Porque estão olhando para nós. E tem gente que não importa. Está todo mundo fazendo? Eu vou. Está todo mundo assistindo? Eu vou. Todo mundo diz que é bom? Eu entro nessa. Bem, às vezes isso é legal mesmo. Tem algumas vantagens. E nem sempre está errado isso não. Mas, em algumas situações, você sabia que ser diferente, exclusivo, agir ao contrário da maioria pode ser a grande sacada? Você sabia disso? Pois bem, aqui nós estamos diante de uma história que estamos lendo agora, fresquinha, acabamos de ler esses dias, a história do povo de Israel. O livro de Números conta a história do povo de Israel. Que história? Como Deus fez há muitos anos atrás uma aliança com aquele patriarca chamado Abraão. E, consequentemente, uma aliança com todo o povo judeu. A Bíblia, no Velho Testamento, conta da aliança de Deus com o povo judeu. E o que Deus prometeu? Deus prometeu ao povo judeu uma terra. Deus prometeu uma terra ao povo judeu. Adivinha por quê? Tanta gente quer a terra dos judeus lá onde está Jerusalém. Porque há uma promessa de Deus. E adivinha por que o judeu não sai de lá de jeito nenhum. E não vai aceitar sair. Porque Deus prometeu essa mesma terra para eles há milhares de anos atrás. Bem, Deus reafirmou a promessa que fez para Abraão para Moisés. Por quê? Porque os judeus, por uma série de circunstâncias, acabaram se mudando lá para o Egito. Por quê? Porque um deles foi morar lá e se deu muito bem e trouxe a família, você já viu isso por aí, né? Muda para cá, porque aqui é um Eldorado e tal. Alguns da família de Jacó foram para lá e depois de um tempo o negócio deu mal e eles viraram escravos lá. O povo se multiplicou, se tornou de uma família de 70, cerca de 2 milhões de pessoas, ocupando conjuntamente a terra do Egito, e Deus levanta Moisés, você lembra o filme Os 10 Mandamentos, você conhece a história, para tirar o povo de lá e trazer o povo para a terra prometida. O nome até virou a terra prometida. Então, a história de Moisés é como esse povo foi trazê-la.
com mão forte, sinais e maravilhas, Deus tira o povo, Faraó desiste, então vai embora, depois daquelas pragas todas. O povo então sai do Egito caminhando para a terra. Era uma caminhada rápida, era uma caminhada de 40 dias, era uma caminhada fácil de chegar lá. Então, quando eles estão já pertinho da terra, faltava assim poucos dias para chegar, Moisés, por uma série de razões, decide mandar lá para aquela terra alguns espiões, algumas pessoas que vão lá dar uma olhada e tal, fazer uma avaliação, e essas pessoas então trazem um relatório. E deste relatório, a gente percebe a história se desenvolvendo, e nesse relatório aparece um homem chamado Caleb. E Caleb foi alguém muito especial. Por quê? Porque de todos os espias que foram lá, ele foi o único, juntamente com Josué, que decidiu dar um relatório positivo. Eu queria que você acompanhasse comigo esse raciocínio. Quando Caleb foi espiar a terra, junto com os 12, eles olharam lá e trouxeram o relatório até Moisés, e todo o povo ouviu o relatório. Deus, então, estava esperando que eles ouviriam o relatório, descobririam que a terra era maravilhosa, e todos, então, mais poucos dias entrariam na terra, e já rapidamente, tomariam posse da terra prometida. Então, qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Tirar o povo daquela escravidão, fazê-los passar por um processo rápido de transição e colocá-los na abundante, maravilhosa, abençoada terra que Deus tinha dado para eles. Qual o propósito de Deus? Tirá-los da escravidão do Egito, fazê-los passar por um processo rápido, poucos dias, e logo eles entrarem na terra. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Deus os tirou de lá mesmo. Eles vieram rapidamente até a terra, mas uma coisa aconteceu no meio do caminho. Algo impediu que eles possuíssem a terra. Algo impediu que eles possuíssem a terra. Deixa eu dizer para você que essa história está registrada no livro que nós estamos lendo agora, como talvez a mais clara mensagem para todos nós do propósito de Deus para a sua vida. Deus não te fez para a pobreza, para o sofrimento. Deus não te fez para o pecado, para a escravidão. Deus não te fez para uma vida ruim. Deus não te fez para isso. É verdade que todos nós nascemos em pecado. É verdade que todos nós já nascemos egoisticamente e de forma espiritual separada de Deus. E nós entramos, naturalmente, ninguém consegue não entrar num estilo de vida que desagrada a Deus e que nos machuca. É impossível, todos pecaram, todos nasceram em pecado, todos, eu, você, meu pai, minha mãe, Angelina Jolie, todo mundo, quem você pensar. Ronaldo Fenômeno, qualquer um, você pode pensar quem for, nasceu nessa encrenca aqui. Mas Deus, com mão forte, arrumou um caminho para a gente fazer essa transição. Ele enviou Jesus. Assim como Moisés foi enviado para fazer sinais, Jesus foi enviado há 2000 anos atrás fazendo sinais maravilhosos. Ele ressuscitava morto, ele abria a vista aos cegos, ele multiplicava pão, ele morreu e ressuscitou. Assim como Moisés fez sinais e no final o faraó abriu mão, Satanás falou, não tem jeito. Quando você toma uma decisão, você sai disso aqui, dessa vida de pecado, e ele vai te colocar numa nova vida. O que ele espera? Que você tenha uma transição rápida.
Ele espera que você tome suas decisões e que você logo entre nessa promessa. Bem, era o que Deus queria também para o povo de Israel. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O que teria acontecido, de fato, que impediu o povo de entrar naquela terra? Eu vou deixar para você ler, eu creio que muitos estão lendo, mas vai lá, leia Números capítulo 13, Números capítulo 14. Se quiser mais detalhe, leia Deuteronômio capítulo 1. Você vai ver um quadro perfeito do que acontece conosco. Eu estava lendo de novo essa semana e eu falei, meu Deus, olha eu aqui. E sabe o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram que impediram o povo de possuir a terra. As mesmas coisas têm acontecido hoje e têm impedido eu e você de possuir a terra. Tem impedido. E deixa eu te contar que você vai ler a história e vai ver, 2 milhões de pessoas, nenhum deles entrou. Nenhum deles entrou. Só os filhos que nasceram no deserto. Sabe o que acabou acontecendo? Quando eles iam entrar, Deus falou assim, vocês não vão entrar. E Deus mandou dar a meia volta e 40 anos, diga 40 anos. Quantos anos? 4? 1? 40 anos, espera aí, 40 anos. 40 anos é uma vida. 40 anos que era para eles estarem lá dentro, na terra que manda leite e mel, vivendo num paraíso, a terra deles. Eles ficaram em tendas, em barracas, num dos piores desertos, deserto do Sinai. Uma terra horrorosa, um calor causticante, cheio de cobras, serpentes, escorpiões, sem águas, penando com doenças, principalmente um calor desesperador. Já andei por lá e eu falei, meu Deus, coitado desse povo. Fui levar uma excursão lá e eu falei assim, vocês acham que o povo reclamava muito? Aquele povo reclamava demais. Aí eu mandei o ônibus parar, eu sabia que ali na frente tinha uma parada, que a gente ia lá tomar um lanche e tal, e eu falei, vamos todo mundo descer. Aí desceu, eu falei, motorista, pode ir embora. E a gente estava na estrada, eu falei assim, alguns que quiserem vão pela areia, porque é tudo areia, e pedra. Mas quem quiser vai por aqui. Eu quase que arrependi, eu falei, vai morrer uns aqui. Porque o povo desesperou, e realmente, o calor é incomum. A areia afunda o pé, eles não tinham asfalto. Estavam indo com velhinha, vovó, cachorro, gado, carroça. Eles levavam a cama, a panela, o fogão, andando naquela areia. Todo mundo ficou desesperado. E o negócio é assim, montanha e desce, montanha e desce, montanha e desce. Esse povo ficou 40 anos lá. Ao invés de entrar, sabe o que isso fala para nós? Tem gente que já devia estar vivendo uma vida muito boa. Já devia estar vivendo a bênção de Deus, já devia estar vivendo a plenitude, já devia estar vivendo uma maturidade, já devia estar colhendo os frutos de um relacionamento com Deus, já devia estar desfrutando desse bom pastor, mas fica fora. 2 milhões de pessoas chegaram lá e voltaram, e Deus falou assim, vocês não vão entrar pelo que vocês fizeram, até que todos vocês morram. Somente os que forem crianças, é que nem entenderam o que aconteceu, vão crescer nesses 40 anos, e eles serão os adultos que vão entrar. Mas o cadáver de todos vocês vai cair nesse deserto. Uau! E eles rodaram 40 anos, até que todos que foram testemunha daquele momento ali, daquele momento morressem. Deus não aceitou que eles entrassem. O que aconteceu? Você devia falar, fala logo, pastor. Eu nem tenho muita coragem de falar. Aliás, eu acho que eu vou ficar por aqui, vamos despistar, você lê em casa, porque eu não quero ser porta-voz de uma coisa dessa. Você manjou a história? Os caras estavam na pauleira aqui, escravidão do Egito. Eles gemiam, choravam. Deus os tirou de lá. Rapidamente eles andaram poucos dias e já estavam aqui na entrada da terra.
Quando eles vão entrar, Deus fala assim, não, peraí, manda uns espias lá dentro para dar uma olhada, você fica aqui acampado. Quando os espias foram lá, eles voltaram e disseram assim, olha gente, o negócio lá é daqui, ó. É uma terra maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, olha esse cacho de uva aqui. E no cacho de uva era tão grande que eles botaram uma vara nele, um cacho, e 2 homens tiveram que vir trazendo para mostrar. Falaram, o pé de uva lá é desse jeito aqui, imagina o resto. Imagina a banana que tem lá. Não tem banana lá, né, gente? Porque lá é Oriente Médio, né? Mas você faz favor, banana, pô. Pensa direito, é figo, é tâmara, né? Banana não dá, banana é país tropical. Mas tudo bem, imagina. E eles voltaram de lá dizendo, é sensacional, vírgula, mas, lá tem gente muito forte. A gente achava que a terra estava vazia. A gente achava que já estava nossas camas arrumadinhas lá. O café estava feito, que estava tudo pronto. Tem gente que mora nessa terra e Deus fala, claro, vocês vão tirar isso de lá. Mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês e vocês vão tirar os amorreus, os cananeus, porque é a terra de Canaã. Vocês vão tirar isso de lá, a terra é sua. Eu já dei, eu que vou tirar para vocês. Sabe o que aconteceu? Os espias falaram assim, a terra é boa, mas nós não podemos. E Deus armou para nós. Deus armou para nós. Deus cobra da gente que a gente lute lá. E nós não queremos lutar. A Bíblia diz que eles não puderam entrar por uma razão. Falta de fé. Ou incredulidade. Eles não creram no que Deus falou. Eles não creram que a terra era deles. E eles falaram assim, você, Moisés, nos trouxe aqui para a gente morrer e nossos filhos morrerem. E Deus falou assim, bem, eles vão morrer, mas os filhos vão entrar. 40 anos depois, os filhos entraram, tiraram o povo, a terra é deles até hoje. Nota bem, eu quero falar sobre o que atrasa a bênção de Deus na nossa vida. O que atrasa a bênção de Deus? Agora deixa eu dizer, o tempo está passando. E tem gente que já devia estar desfrutando do que Deus tem para ele, mas atrasa. Não recebe logo, e talvez não recebe nunca. No melhor da vida, no momento mais correto, no momento que você mais precisava estar com Deus ali, você perde. Por quê? Quais foram as razões? Número 1, desobediência. Desobediência. Por quê? Porque Deus falou, entre e tome posse. Eles foram lá espiar, voltaram e falaram, nós não vamos entrar. E não entraram. Eles desobedeceram a Deus. Sabe por quê? Porque eles questionaram a Deus. Eles questionaram. E eu fiquei impressionado hoje, conversando com gente, como eu faço o dia inteiro, como nós questionamos as ordens de Deus. Nós dizemos assim, ah não, isso que Deus está falando para eu fazer não é bom. Ô gente, a Bíblia fala que os mandamentos de Deus são doces como mel, são mais preciosos do que o ouro, sara a nossa alma, abre as portas para nós, mas sabe o que nós fazemos? Nós questionamos, nós dizemos assim, Deus está pedindo para fazer isso só por aquilo, nós questionamos e pior, nós não percebemos que os mandamentos de Deus são o melhor para nós. E o nosso questionamento nos afasta. A gente quer dar a impressão que vai fazer o que Deus manda a gente fazer, mas a gente acaba dando uma virada e não obedece à palavra de Deus. A gente não obedece. Sabe? Eles foram lá na terra para ver como era a fertilidade, para ver como eram as montanhas, para ver como era a água. E eles voltaram dizendo, é tudo ótimo, mas tem uma coisa lá que é ruim. Sabe, parece que nós só queremos obedecer a Deus naquilo que for sempre o melhor para nós. Mas quando tiver uma coisa que a gente tem que fazer que não é o que nós queremos, a gente não faz nada.
a gente não faz nada. Será que a gente não crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Por que a gente questiona tanto os mandamentos, a palavra de Deus? A gente tem tanta dificuldade de obedecer, e a gente só obedece quando tem interesse da nossa parte. Quando nos interessa, aí a gente vai. Mas quando faz isso aqui contra nós, aí a gente diz, não, isso eu não quero não. Não, isso eu não quero não. Eu não entendo isso. Eu não entendo por que a gente faz assim. Eu não entendo. Mas por que nós atrasamos entrar na bênção de Deus? Porque nós desobedecemos. E a gente só obedece o que é interesse para nós. Segunda razão é a incredulidade. Espalharam um relatório tão negativo acerca da terra, dizendo a terra é boa, mas nós não poderemos vencê-la, não tem jeito, vamos fugir porque eles são muito fortes. Incredulidade, não é? Incredulidade, o que é? É fé no inimigo. Eu acredito mais no inimigo do que eu acredito em Deus. O inimigo é que é bom, Deus é fraco. E muitos de nós não entramos no que Deus tem para nós por incredulidade. Eu já preguei isso aqui em domingos aí para trás, falando, Jesus chegou na terra dele de Nazaré e não pôde fazer um milagre, porque naquele povo não tinha um que tivesse fé. Quando Deus não vê fé, Deus não age. E muitas vezes nós chegamos aqui para tomar posse de algo, mas o nosso coração escolhe não crer, a gente escolhe duvidar, a gente escolhe dizer não vai dar certo, eu não acredito, eu estou com medo e eu viro as costas de algo que já era meu. Eles não entraram por desobediência, eles não entraram por incredulidade, eles não entraram por independência. Por quê? Porque eles disseram, não, nós não vamos subir, porque Deus não está com a gente. Deus não está com a gente. E eles resolveram, não é, agir por eles mesmos. Mas diz a Bíblia, que dentre todas aquelas pessoas havia um homem, chamado Calebe. Esse nome que não está na moda, mas Deus diz assim, mas em Calebe havia um outro espírito. Ele diz ainda, Calebe era diferente. Sabe por que muitos de nós não temos entrado na posse de tudo aquilo que Deus quer para nós? Porque a gente não quer ser diferente. A gente está aceitando ser igual a todo mundo. E o nível está baixo demais, então nós estamos nos nivelando por baixo. Nós estamos dizendo assim, todo mundo faz. Nós estamos dizendo assim, olhando para todo mundo, eu até que estou até bonzinho. Todo mundo morreu no deserto, todo mundo perdeu a bênção, todo mundo. Deus falou assim, desses todos aí, só 2 vão entrar. Josué, porque ele é o servo de Moisés e tal, mas dos espias, Calebe, o único que tinha um espírito diferente. O que Calebe tinha de diferente? A gente pode perceber atitudes que Calebe teve. Primeira, diz o texto assim, então Calebe fez o povo calar quando eles estavam dando o relatório negativo e disse, subamos e tomemos a terra, é certo que venceremos. Deus mandou subir, vamos subir, Ele vai dar a vitória. Sabe por que esse homem foi o que entrou? Porque ele era obediente, ele decidiu, ele não questionou Deus, ele não falou, os caras são grandes, ele não quis saber, ele falou, Deus mandou, eu vou. Ele não questionou momento algum, ele sabia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e mesmo quando as circunstâncias pareciam indicar o contrário, ele preferiu ficar ao lado de Deus, ele preferiu acreditar em Deus, ele preferiu ser diferente, ele preferiu ser a minoria. Deixa eu dizer para você, por favor, sempre quem quer andar com Deus vai ter que ser minoria. Se você ficar pautando a sua vida pelo que seus primos fazem, pelo que seus amigos fazem, pelo tanto que o seu pessoal do seu nível bebe, pelo tanto que eles roubam, pelo tanto que eles mentem, você fica naquele nível, você está perdido.
Se você resolve andar com Jesus, você tem que entender, eu estou escolhendo ser minoria. Obediência. Segunda coisa que ele fez, fé. Sabe o que ele disse? Ele disse, somente não vamos ser rebeldes contra Deus. E não tenham medo do povo de lá não, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Nós vamos comer aquele povo lá. A proteção deles já se foi. O Senhor está conosco. Por isso eu não tenho medo, e não tenham medo. Caleb deu uma palavra de fé. Se a terra tinha gigantes, se o povo lá era forte, isso não abalou. Ele sabia que isso não era problema para Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia quem Deus era. Você sabia quem o seu Deus é? Você sabe que Jesus já triunfou sobre o diabo? Você sabe que ele já derrotou todos os seus inimigos na cruz? Você sabe que ele já se manifestou para desfazer as obras do diabo? Você sabia disso? Você crê que Deus já venceu tudo que você precisa para viver em vitória? Basta você chegar perto de Deus e Ele transfere isso para você. Não faz sentido um cristão ser derrotado, tendo Jesus que é o vencedor. Entenda isso. Fé é confiar em Deus. Fé é acreditar na palavra dEle. Fé é acreditar que Ele é fiel. Não só isso, mas se o povo de lá foi independente, fazia o que queria, ele era dependente. Ele disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e Ele dará tudo para nós. Dependência, sabe? Ele não só teve fé, mas ele sabia, eu posso descansar que Deus vai botar na minha mão. Meu querido, você quer apressar a obra de Deus? Eu vou dizer novamente, o plano de Deus para você é te tirar daqui, da vida velha, de pecado, longe de Deus, te fazer passar rapidamente por uma transição, seu batismo, rapidamente, e entrar você na posse de algo lindo e maravilhoso. Não é para você viver no deserto. Mas sabe o que está acontecendo conosco? Nós desistimos de entrar, estamos preferindo viver no deserto. E por que nós estamos acabando morando em tendas num deserto? Uma vida difícil. Por quê? Por causa disso. Porque a gente desobedece, porque a gente não crê, porque a gente não depende, não é? E ele falou assim, olha, se Deus vai me fazer passar e vai me fazer entrar, eu vou entrar. Jesus disse assim, Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer, mas comigo, nada é impossível. Nada é impossível. E a quarta coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele perseverou. Ele perseverou, ele fala, ninguém desta geração má verá a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Deus está falando, exceto Caleb, só Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, eu a darei para ele. Eu a darei para os seus descendentes. Essa terra é do Caleb, eu vou dar para ele. Pois ele seguiu o Senhor de todo o coração. Outra versão diz, porque ele perseverou em acreditar em Deus. Ai, meu Deus, se a gente soubesse o quanto uma postura aos olhos de Deus, muda tudo no nosso relacionamento com Ele. Quando a gente persevera em acreditar em Deus. Eu estou aqui nessa igreja há 48 anos. Eu estou aqui há 48 anos. Eu já vi gente entrar e gente sair. Eu já vi gente vir e gente desistir. Eu já vi. Nós temos cerca de 14 mil pessoas frequentando as nossas células, mas eu tenho lá o registro de 74 mil. 60 mil já estiveram conosco e não estão mais. Sabe por quê? Não perseveraram. Experimentaram um pouquinho e disseram, está demorando, está difícil. Ah, isso não pode. Ah, não, tem isso. Aí na célula, ah, não, e tal. Ah, o que é isso? Desiste. Às vezes desiste por causa de um batismo.
Às vezes desiste por causa de uma ceia. Não tome a ceia porque você não é batizado. Tome agora porque você é batizado. Eu vou embora. Diz a Bíblia que ele perseverou em servir o Senhor. Essa atitude que Deus diz, nunca desistiu. Sabe, ele não desistiu, ele falou, essa terra vai ser minha. E sabe o que aconteceu com Calebe? O povo veio aqui, e Deus não deixou entrar, ele voltou. Calebe não pôde entrar sozinho, e ele ficou no meio do povo. Todos morreram, menos ele. E quando ele estava com 80 anos de idade, 85 anos, diz o texto que ele era tão jovem, tão forte, como era no dia que ele esteve lá. Diz que o pé dele nunca inchou, a roupa dele nunca estragou, a sandália dele não gastou. E quando estava toda a moçadinha lá, o Calebe está lá. Agora vamos entrar. E entrou. E o monte mais lindo, Hebrom, onde se tornou depois a capital, Hebrom, Deus falou, é de Calebe, o melhor é dele. Porque ele sabe, você quer ser alguém que sente que nunca está envelhecendo? Você quer alguém que é sempre animado? Você quer ser alguém que sempre acredita? Quer ser alguém que todo mundo fala, caramba, o velhinho está bombado, hein? Você quer chegar na sua vida, ao invés de começar a ficar, sabe, tudo está tão ruim. Você quer ser alguém que nunca cansa? Você quer ser alguém, persevere em acreditar em Deus. Ou seja, amigão, o que eu estou falando para você? O que eu estou falando para você? Vamos lembrar como eu comecei. Todo mundo quer ser igual a todo mundo, mas há uma vantagem de ser minoria. A Bíblia fala que Calebe entrou porque nele havia outro espírito. Ele era diferente. Havia algo dentro dele que era diferente. Sabe, espírito não é um espírito dentro dele, é uma atitude. É uma atitude. Ele escolheu ser diferente. Por favor, eu tenho um carinho, um apreço com a quinta-feira. Eu tenho uma conexão com os da quinta-feira. Não seja como os demais. Não seja como o povo que anda por aí. Escolha ser diferente. Escolha acreditar em Deus. Sabe, a vida de Calebe é um exemplo, é um desafio para nós. Ele incentiva a gente a dizer, caramba, 45 anos depois ele está tomando posse. 45 anos. Sabe o que o Calebe falou? Ele disse assim, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, hoje eu estou aqui, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para espiar. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Então me dê as minhas montanhas, me dê. Não é? Na época você ficou sabendo que gigantes viviam lá? Pois eu vou expulsá-los. E ele fez isso mesmo. Sabe, Deus fez algo lindo na vida dele. Escute o que eu vou dizer, é a última palavra que eu falo. Há uma promessa. Há uma promessa de uma vida abundante para mim e para vocês. Há uma promessa de uma vida que mana. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há uma promessa. Por que eu não vivo isso? Por quê? Porque antes de tomar posse eu questiono, eu duvido, eu não obedeço, eu não creio, eu não confio em Deus, eu arredo para trás e Deus não se agrada. Deus só espera uma coisa em você, uma atitude. O que é chamada essa atitude? Fé, confiança. Saber que Ele jamais vai armar para você. O que está ali é maravilhoso. Muita gente não quer ser um crente totalmente. Muita gente quer ser, mas quer ser meio assim, um pé lá, um pé aqui. A gente diz que é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. O cara quer jogar nos dois times. Ele quer jogar nos dois times. Um dia ele acende uma vela para Deus, no outro dia ele acende uma vela para o diabo. Num dia ele está na igreja adorando, no outro dia ele está com o abadá dele num carnaval se prostituindo. Num dia ele está dizendo que absurdo esses corruptos, no outro dia ele está fazendo a corrupção. Num dia ele está dizendo, eu creio no Senhor totalmente, no outro dia ele está dizendo, onde Deus está? O que falta é atitude. É essa postura de dizer, eu vou crer. Eu vou depender.
Eu vou confiar. Existe uma promessa de vida abundante para você. Para possuí-la, só uma coisa você precisa ter. O mesmo que Caleb teve. Ser diferente. Ser diferente. É difícil? Facílimo. É só uma decisão. Facílimo. Ser diferente. Obedecer. Deus falou, pula, cara. Pula. Sempre é maravilhoso. Eu termino como eu comecei. Tem muita gente que tem medo de Deus. Tem medo de entregar tudo. Tem medo de que Deus não está falando a verdade. Tem medo que na hora que o gigante vier, ele não vai estar lá. Nunca foi assim. Deus fez assim depois, entregou tudo de bandeja. De bandeja. De bandeja. Você fala assim, isso é história. Vai lá então na Wikipedia lá e vai estudar a Guerra dos 6 Dias em Israel agora. Vai lá ver como 600 homens judeus, 600, sem arma praticamente, venceram o exército de 6 países que vieram invadi-los. Vai lá e vê a história. Deus lutou por eles. Deus lutou por eles. Deus atolou os tanques dos egípcios na areia. Deus mandou tempestades. Deus deu uma derrota flagrosa. Israel está lá até hoje. O que Deus prometeu, Ele cumpre por causa de um ou outro chamado Caleb. É verdade, eu não estou contando história antiga, estou falando da história de hoje. Então, para nós cristãos, a mesma coisa acontece. João 10:10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A terra que mana leite e mel. Quer tomar posse dela? O mesmo Espírito que há em Caleb. Feche os seus olhos para a gente orar ao Senhor. Feche os seus olhos para nós orarmos. Na transição do culto entre o louvor e a mensagem, eu falei sobre o Salmo 23. Foi de propósito. Muitas pessoas veem aquele salmo lindo e dizem, é tão poético, mas não é a minha vida. É a mesma coisa que olhar para aquele cacho e dizer, é lindo o cacho, mas eu nunca vou comê-lo. Há muitas coisas que a gente pensa, é lindo, mas não é para mim. Isso é uma maior mentira. A única coisa que pode te afastar das promessas de Deus é você não acreditar nele. A única coisa que pode te afastar é você ter medo e não perseverar. A única coisa que pode afastar é você não querer ser diferente. É você não ter peito para dizer, eu quero ser crente mesmo. Fácil? Não é. Precisa de fé? Precisa. É desafiador? Tremendamente. Porque ninguém aguenta ou quer ser diferente. Mas é o único caminho para tomar posse do super que Deus tem para você. Quer continuar morando no deserto? Desobedeça. Finja que obedeça. Racionalize. Não, eu estou com essa moça, mas a minha intenção é boa. Era boa a outra também. E era boa a intenção com a outra também. E era também com a outra. Não, agora eu falei essa mentira, mas ela foi inocente. A outra também era. E a sua vida tem sido uma mentira. Enquanto a gente não parar de dar desculpas, nós não vamos sair do deserto. Enquanto a gente não assumir as verdades, nós não vamos assumir. Nós não vamos entrar. Nós estamos arrumando desculpas com base na maioria para desobedecer a Deus. E Deus diz, tudo bem, você só não vai entrar. Eu fecho a porta para você. Você tem que tomar uma decisão. E nesta noite a minha palavra é de amor. É uma palavra de posse, é uma palavra de convite para você. A minha palavra para você é, entra. Entra na terra. Chega mais perto de Deus. Eu queria orar junto com você. Será que você pode ficar de pé?
há uma oração que nós podemos fazer. E a oração que Deus quer ao destacar este herói é: Senhor, me dá a confiança do rei Davi, de poder dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas me dá a atitude de Calebe. Senhor, me dá o espírito de Calebe. Isso é transferível. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não sou assim, mas eu quero ser, Senhor. Eu quero tomar minha decisão. Me dá o espírito de Calebe. Eu quero deixar você orar um pouquinho. Eu quero deixar você mãe de família, que pode mudar o ambiente dentro da sua casa. Eu quero pedir a você, empresário, que pode mudar o futuro da sua empresa. Eu quero orar por você, homem, que pode mudar o estilo da sua vida moral. Eu quero orar por você, mulher, que pode mudar seu padrão de conduta, que pode tomar um outro brilho, uma outra postura. Eu quero deixar você falar: Deus, me dá o espírito de Calebe. Se havia nele outro espírito, pode haver em mim também. Me ensina a ser assim, Deus. Eu quero ser desses que confiam, obedecem, que não questionam. Eu quero ser dos que dão passos de fé. Eu quero obedecer, mesmo que não pareça vantagem a princípio. Ore, por favor. Eu quero deixar você fazer sua oração. Você pode orar. Como que eu oro? Fale com Deus. Fale com Ele agora. Diga: Deus, eu não quero ser como a maioria. Não quero morrer na areia seca. Eu não quero tombar sem provar da terra. Eu não quero viver sem viver tudo que o Senhor tem para mim. Por favor, Deus, me dá o espírito de Calebe. Me dá o espírito de Calebe. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga: abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pai, eu oro, Senhor, que sobre esse povo querido venha, Deus, esse espírito de Calebe. Venha sobre cada um, Pai, um coração reto, íntegro diante de Ti. Venha a firme decisão de ser minoria mesmo, de ser diferente. Oh Pai, a decisão de confiar em Ti, de acreditar no Senhor e de dar os passos, Deus, de fé, para entrar na posse de tudo que o Senhor tem. Pai, eu sei que o Senhor veio para dar a cada família, a cada homem e mulher aqui, vida abundante. Eu sei que lutas haverá lutas, eu sei disso. Mas Deus, eu oro, Pai, que nestas lutas, sejam o tamanho que for dos gigantes, o Senhor dê vitória ao final, Pai. O Senhor conceda a vitória. Assim, Pai, eu abençoo este povo, Pai. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde a cada um aqui, Pai. Eu oro também que o Senhor faça cada um ver e provar a sua bondade, resplandeça o seu rosto sobre eles. E eu peço, Pai, que o Senhor dê paz nas suas lutas, haja paz nas suas lutas, porque o inimigo já está debaixo do pé. Não porque não tem inimigo, mas porque ele já caiu. Ó Deus, e se o inimigo levanta é para cair, Pai. É para cair debaixo dos nossos pés.
porque o Senhor nos deu um espírito de Caleb. Eu oro, Pai, que cada um tome posse daquilo que é dele mesmo, daquilo que o Senhor deu como promessa, de vida abundante, Pai, de bondade, de misericórdia, de uma vida vitoriosa sobre o pecado, as tentações, as armadilhas e seduções desse mundo. Eu peço, Pai, resplandeça a Tua bênção, que venha sobre eles espírito de coragem, que venha sobre todos aqui um espírito de fé, que venha sobre todos o mesmo coração que estava sobre Caleb. Eu creio nisso, Pai, e eu oro em nome de Jesus, que o Senhor assim nos abençoe. Amém.